Fala pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo jóia? Meus queridos, hoje aqui no canal do 3D é dia de papo reto. E no papo reto de hoje eu quero falar conosco sobre estilo de vida. Então, não sai daí, meu irmão. Não sai daí. Fica aí e acompanha o vídeo até o final. Vem com nós. E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo jóia? Queridos, hoje eu quero falar conosco a respeito de estilo de vida. E a gente vai conversar isso há alguns dias aqui no canal, nessa série, falando sobre a importância do estilo de vida que nós levamos. E eu quero usar como referência para nós as cartas que as igrejas de Apocalipse receberam. Então, vamos começar com a primeira aqui, que é a igreja de Éfeso. A primeira coisa que a gente vê o Senhor ressaltando aqui nessa carta, que é escrita através de João, é a seguinte coisa. Ele diz para eles o seguinte: conheço as suas obras, e seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que não tolera homens maus, que põem à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Qual é o estilo de vida que Jesus está dizendo que essa igreja tinha? Jesus está dizendo que essa igreja, ela não dava ouvido a qualquer evangelho. Ela sempre colocava à prova e examinava com grande sabedoria tudo aquilo que estava sendo dito para aqueles que diziam, ser usados e ousados na mão de Deus. A Bíblia, ela conta uma história a respeito ali no livro de Atos de quando o apóstolo Paulo foi pregar num certo lugar. E esse lugar era a cidade dos bereanos. Quando Paulo está pregando a palavra ali, os bereanos receberam aquela palavra com alegria. Porém, tudo que Paulo dizia, eles estavam examinando para ver qual era a verdade que continha nas palavras que Paulo estava dizendo. Por quê? Porque nem sempre quando alguém traz um texto bíblico pra gente, significa que Deus está querendo dizer aquilo. A gente vê vários textos que são utilizados fora do contexto. Inclusive aqui no canal nós temos o quadro Contexto, onde a gente fala de texto fora de contexto. E texto fora de contexto é pretexto para a heresia. Então qual era o estilo de vida que essa igreja estava vivendo? Um estilo de vida que eles combatiam aqueles que eram falsos profetas, aqueles que estavam anunciando um evangelho atípico. Porém, Jesus vai dizer para eles: tenho contra vocês algo. Jesus está dizendo, contra o estilo de vida que vocês estão levando, vocês têm sido perseverantes, você tem colocado à prova algumas coisas que têm acontecido e eu tenho visto o resultado positivo que vocês têm tirado disso tudo. Porém, eu tenho percebido uma coisa que tem acontecido com vocês no seu estilo de vida. Olha só o que Jesus diz aqui no versículo de número 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Meu Deus. Presta bem atenção. Jesus está dizendo, vocês têm perseverado, vocês têm lutado contra aquelas pessoas que são hereges, vocês têm vencido a doutrina dos nicolaítas. Esse homem, sabe quem que era ele? Ele era alguém que tinha andado com os apóstolos e aí, de repente, ele começou a anunciar um outro evangelho. E o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: se alguém anunciar um outro evangelho, algo além daquilo que já está escrito, ainda que sejamos nós os apóstolos, considere este maldito. E aí, Jesus está dizendo, vocês têm lutado e rebatido essas heresias, vocês têm tido um estilo de vida bíblico, porém eu tenho uma coisa contra vocês: vocês perderam o primeiro amor. Você entende o que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo que essa igreja de Éfeso, ela começou a viver mais uma coisa do que outra. O apóstolo Paulo, ele nos dá um conselho e ele diz assim que a graça e o conhecimento, eles precisam caminhar junto. Se nós conhecermos muito, mas não tivermos graça, aquilo é apenas religiosidade. Se nós vivermos de muita graça, poder, manifestação de espírito e não tivermos conhecimento, é apenas loucura, porque eu não sei o motivo pelo qual eu tenho rompido dessa maneira.
E aí, o que está acontecendo com o estilo de vida dessa igreja? Eles focaram mais em uma coisa e perderam o alvo da outra. Por que que a gente vê isso? Porque na parte B do versículo 5, o Senhor Jesus diz para ele o seguinte: se não arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Meu irmão, o que você precisa entender, sabe o que é? Sabe o que é um candelabro? O candelabro nada mais é do que um instrumento que segurava velas, ele tinha 7 pontas e ele segurava as velas acesas. E aonde ficava localizado o candelabro dentro do templo? O candelabro, ele era aquele que ficava no caminho entre o santo e o santo do santo, ou seja, ele iluminava a passagem para a gente sair do lugar santo para ir para o lugar santíssimo. Entende? E nos dias atuais, o que seria isso para nós? O relacionamento com o Espírito Santo. O que seria esse candelabro, sabe, sendo tirado do lugar, cara? O relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus nos colocou no lugar santo para que nós pudéssemos alcançar o santo do santo, que é estar relacionando com o Pai. E como que isso acontece a partir de Jesus para chegar até o Pai? Através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é esse candelabro, essa luz, essa ponte que nos leva ou nos ajuda a enxergar Deus, a chegar até o lugar aonde Deus está. Então, o que Jesus está dizendo para essa igreja é: vocês perderam um contato com o primeiro amor, ou seja, vocês se afastaram do relacionamento, vocês perderam a visão do relacionamento, vocês ficaram tão fixos, tão preso em combater heresias, em combater seitas, sabe, talvez não seja isso também o estilo de vida dessa igreja, mas no caso dessa igreja mas talvez não seja o seu, o meu, mas você ficou tão preso em estudar, em crescer em conhecimento, aquilo outro, sabe? Assim, é claro que a gente também fez um vídeo sobre teologia esfria no nosso canal, então você pode conferir depois, não é isso que eu tô dizendo, mas às vezes a gente tá tão preocupado em conhecer que a gente perde o contemplar. Não adianta conhecer sem contemplar. E o contemplar, ou a contemplação, ela vem através do Espírito Santo. Porque Jesus disse: quando eu for, o Espírito que vai vir, ele vai convencer você da verdade, da justiça e do juízo. Esse Espírito que vai estar aqui, o Espírito Santo que Deus vai enviar, ele vai ser o condutor da sua vida. Ou seja, essa igreja, no estilo de vida que elas estavam levando, elas se afastaram desse primeiro amor, justamente porque focaram numa coisa e perderam a outra. Então deixa eu te falar uma coisa, não tem problema você buscar, não tem problema você buscar conhecer, porque a única maneira de fazer ele conhecido é conhecendo. Mas tem um porém nesse lugar. Para mim conhecer, não basta adquirir informação, eu preciso ter contato. E para me ter contato, eu preciso contemplar. Então, para revelar, eu preciso contemplar. Para mim poder falar dele, eu preciso estar nele. Porque Jesus disse: a vara que estiver em mim, ligada em mim, essa dará fruto. Entende? Então, se nós estivermos conectados neles, se o nosso estilo de vida for esse estilo de vida, nós vamos viver de forma completamente plena. E o relacionamento nosso com ele, sabe, vai gerar algo que é o fruto. Entende? Então é esse estilo de vida que nós precisamos ter. Só que Jesus, ele diz algo para eles aqui, e eu quero até finalizar com isso, que é a parte A do versículo 5, que ele diz: lembra-te onde caiu, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Talvez o estilo de vida que a gente tem levado, sabe, não seja algo ruim, né? Quando a gente olha para isso daqui, a gente vê que a atitude deles era nobre. Como eu citei aqui, os bereanos também, que tinham atitudes nobres. Porém, nós não temos como ficar focado apenas numa metade de quem Deus é. O que Jesus está dizendo para eles é: viva um estilo de vida na qual você vai aproveitar toda a proporção de quem Deus é. Entende? Então não é apenas conhecer, é contemplar. Não é apenas revelar, é relacionar. E aí o convite para nós nesse dia de hoje é o seguinte:
Talvez o estilo de vida que você está vivendo hoje seja esse. Você se preocupou tanto em conhecer, você se preocupou tanto em estudar, você se preocupou tanto em não ser enganado, que você acabou deixando de viver a melhor parte, sabe? Que é desfrutar da paternidade de Deus, desfrutar do relacionamento com Deus, sabe? Chorar, adorar, amar, sentir desejo, alegria quando, né, como o salmista diz, né, cara? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, sabe? Às vezes a gente começa a conhecer tanto que a gente acaba ficando cético, e conhecer a Deus não é para que traga frieza espiritual nas nossas vidas, mas é para que nós possamos entender o porquê que Ele merece ser adorado. Uma coisa que nós precisamos ter em mente é que a palavra de Deus, ela nos ensina uma coisa, que Ele é digno de ser adorado, porque lá no céu, a única coisa que vai ter lá é adoração. Então que nós possamos ter um estilo de vida de adorador, que nós possamos buscar ter esse estilo de vida onde nós vamos caminhar de forma equilibrada. Então busque o equilíbrio no seu estilo de vida. Não adianta ter muito conhecimento e nada de graça. Não adianta ter muita graça e nada de conhecimento. Equilíbrio é a palavra. Então tenha o equilíbrio para que você possa aproveitar tudo que o nosso papai, sabe, pode nos oferecer. Que você possa curtir, comentar, que você possa compartilhar isso para que outras pessoas também possam estar vivendo esse estilo de vida a qual o Senhor tem buscado para nossas vidas. Demorou? Deus abençoe você e nós seguimos juntos, surfando nessa nova onda do discipulado. É nóis!